Olá, agora vamos para mais uma edição do nosso programa Saúde Única na TV, edição Felinos. E hoje nós iremos falar de uma doença que é muito importante e eu tenho certeza que você já ouviu falar: toxoplasmose, a famosa doença transmitida pelo gato. Qual será que é o verdadeiro papel no gato? Será que ele realmente é o vilão dessa história? Quais são os métodos que nós podemos fazer para evitar a propagação dessa doença? Tudo isso nós iremos conversar hoje e quem vai responder essas perguntas é a Natasha, acadêmica de medicina veterinária. Natasha, como prevenir a toxoplasmose? Diz aí pra gente. Bom, Paulo, nesse caso, não existem ações oficiais desempenhadas pelos governos para o combate da doença. Existem as recomendações para o controle e prevenção dela, com destaque para a importância dessas medidas para gestantes soronegativas e pacientes soronegativos. Dentre as ações, são consideradas de maior importância os cuidados de higiene alimentar na área urbana e rural, com o adequado cozimento da carne e a fervura do leite. O consumo de alimentos após as medidas de destruição dos cistos nos alimentos, com medidas como o cozimento a 66 graus Celsius, a defumação e cura ou o congelamento por 24 horas a 20 graus negativos. A lavagem das mãos após manipulação de carne crua, vegetais e legumes. Evitar ingerir leite não pasteurizado e nem ovos crus, assim como evitar apanhar os gatos abandonados sem levá-los ao veterinário para orientações, como a vacinação, alimentação, higiene e outras recomendações de posse responsável. É importante treinar os felinos para utilizar caixas higiênicas e realizar a limpeza frequente. Também alimentar os animais apenas com carne cozida ou ração e lavar as mãos após jardinagem e as mãos de crianças após brincarem em locais com areia ou terra, evitando que levem as mãos à boca. As gestantes, elas devem passar por acompanhamento pré-natal rigoroso, realizando testes sorológicos durante a gestação, principalmente no terceiro, quinto e sétimo mês, e após o parto, para avaliar os riscos de adquirir, desenvolver e transmitir a infecção ao feto. Ainda é importante acrescentar às rotinas de pré-natal o teste de IgG, a fim de identificar gestantes suscetíveis. Além das medidas de prevenção primária, deve-se identificar mulheres que contraíram a doença durante a gestação e estabelecer o tratamento, assim como realizar o controle de vetores como moscas e baratas e o controle populacional de animais errantes que podem contaminar hortas, jardim, caixas de areia de creches e praças, armazéns, depósitos e silos. Além dessas medidas de higiene, outro método de prevenção que é recomendado pelo Ministério da Saúde e vem sendo largamente utilizado é a educação em saúde pública, que pode ser feita de diferentes formas, mas a que apresenta maior eficácia é o ensino em séries iniciais, uma vez que a proximidade de comunicação entre pais, alunos e professores é maior, o processo ensino-aprendizagem é potencialmente transmitido pelos alunos aos seus responsáveis. Certo, Natasha. E por que essas ações elas são tão importantes? Bom, Paulo, em relação às ações, a importância dessas ações, acredita-se que a toxoplasmose é a zoonose mais difundida do mundo, com estimativa de que ao menos 1/3 da população mundial esteja infectada pelo protozoário Toxoplasma gondii. Isso nos mais diversos climas e condições socioeconômicas, de forma que a soroprevalência varia de 20% a 83%. Dessa forma, provavelmente o protozoário responsável pela doença é o mais difundido entre humanos e animais, sendo que a coccidiose representa um risco ocupacional para veterinários, fazendeiros e trabalhadores de abatedouros que manipulam material potencialmente contaminado. A doença ela não é considerada de notificação compulsória, com exceção dos casos de surto que são relativamente comuns, como o ocorrido no estado do Paraná, na cidade de Santa Isabel do Ivaí, no ano de 2002, considerado o maior surto da doença por veiculação hídrica do mundo, em que 426 pessoas apresentaram sorologia sugestiva de infecção aguda por Toxoplasma gondii. Nesse caso, 7 eram gestantes, sendo que 6 tiveram os filhos infectados, uma apresentando anomalia congênita e uma sofreu aborto espontâneo. Além disso, 14 indivíduos apresentaram alterações oftálmicas compatíveis com a toxoplasmose ocular. Foram apontados como fatores de risco para esse surto a utilização de um reservatório baixo e a presença de caixa d'água na residência. Sendo assim, é salientada a importância da água como um veículo na transmissão da doença.
A toxoplasmose ela é uma doença grave em humanos, principalmente para crianças, idosos e gestantes, sendo que deve-se considerar a maior gravidade dos casos de infecção congênita, que gera principalmente sequelas ao sistema neural, com quadros como retardamento neuropsíquico, corioretinite, que é um processo inflamatório da úvea e suas estruturas, a hidrocefalia, epilepsia e surdez nos casos de infecção tardia. Os sinais clínicos, de forma geral, são muito variáveis em humanos, sendo que na toxoplasmose adquirida podem ocorrer permanência assintomática ou até mesmo uma síndrome de mononucleose-like, que é quando uma doença gera sintomas semelhantes a uma mononucleose infecciosa, que vai ter como principal sintoma a febre, mas pode ocorrer com faringite, linfadenopatia e mal-estar, podendo haver evolução com comprometimento de vários órgãos, podendo ser observada carioretinite, adenopatia, exantema maculopapular, que é uma área vermelha e plana na pele, com pápulas pequenas e confluentes, e ainda a imunodepressão. Já a toxoplasmose cerebral, ela irá ocorrer principalmente pela reativação de cistos cerebrais latentes, sendo importante especialmente para indivíduos imunocomprometidos, sendo que pacientes infectados pelo HIV são os mais susceptíveis a essa complicação, sendo ela a causa mais comum de lesões cerebrais focais nessa população. Nas ocorrências da infecção congênita, as sequelas são diversas, tendo destaque os abortos e partos prematuros, os danos oculares e distúrbios neurológicos e o comprometimento muscular e visceral. No Brasil, há destaque para a ocorrência da toxoplasmose ocular, que tem elevada prevalência e, em muitos casos, vai evoluir para uma deficiência visual. É importante que se destaque as sequelas que a doença pode causar aos pacientes, pois, em grande maioria, causam reflexos na capacidade funcional dos indivíduos, levando a horas de trabalho perdido. Além disso, é importante também considerar os custos com assistência médica, o tratamento prolongado e o ônus previdenciário. Muito obrigado, Natasha. Com essas informações, a gente pôde concluir muita coisa, né? O gato realmente ele não é o culpado de toda essa situação. E a principal forma de transmissão é o consumo de carne crua ou mal passada. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe. Vamos fazer essa mensagem chegar para mais pessoas. E não deixe de assistir aos próximos vídeos. Muito obrigado.